Oxalá, o rei de Igibô, vivia em guerra. Ele tinha muitos nomes. Alguns chamavam ele de Elemuxó, outros de Ajagunã, ou ainda de Akinjolê, filho de Ognirian. Ele gostava de guerrear e de comer. Ele gostava muito de uma mesa farta. Ele comia caracóis, canjica, pombos brancos, mas do que ele gostava mesmo era de inhame amassado. Ele jamais se sentava se faltasse inhame na mesa. Os seus jantares quase sempre estavam atrasados, porque demorava muito para amassarem o inhame. Egibô, o rei de Igibô, estava assim, sempre faminto, sempre castigando as cozinheiras, sempre chegando tarde para fazer a guerra. O Oxalá então fez uma consulta aos Babalaôs, fez uma oferenda a Exu, então trouxe uma nova invenção para a humanidade. O rei de Igibô inventou o pilão, e com ele ficou mais fácil fazer o inhame. O Egibô agora poderia se fartar e fazer suas guerras. Esse rei ficou até mesmo muito famoso por comer tanto inhame. Tanto que as pessoas começaram a chamar ele de Orixá Comedor de Inhame Pilado, que é o mesmo que Oxaguian na língua dos locais. Ajagunã nasceu de Obatalá, somente de Obatalá. Nasceu em um Igibim, em um caramujo. Logo que nasceu, Ajagunã já estava revoltado. Ele não tinha ori, ele não tinha cabeça. Ele andava pela vida sem destino certo. Um dia que estava quase louco, ele encontrou Ori na estrada. O Ori fez para Ajagunã uma cabeça branca. Sua cabeça, na verdade, era inhame, só que feito em um pilão. E com isso a sua cabeça esquentava muito e fazia que ele tivesse torturantes dores de cabeça. Mesmo assim, ele continuava andando pela estrada. Ajagunã já estava quase padecendo sobre os seus males, quando ele encontrou o Iku, que era a própria morte. O Iku começou a dançar para Ajagunã e ofereceu para ele uma outra cabeça. Oxaguian, por estar com muito medo, recusou primeiramente a oferta, mas o calor era insuportável, então ele acabou aceitando. A morte lhe ofereceu um ori negro, a morte lhe ofereceu um ori frio, ele aceitou. Porém, a sorte de Ajagunã não mudou. A cabeça era fria e dolorida. E agora, além de tudo isso, ele ainda era perseguido por 1000 sombras. Sombras da morte. Eram sombras da morte que estavam em sua cabeça fria. Então surgiu Ogum e lhe deu uma espada. Com a espada, ele afugentou a morte e as suas sombras. O Ogum fez o que pôde para ajudar o seu amigo. Com uma faca, ele tentava tirar a cabeça fria de cima da cabeça quente. No meio dessa operação, as duas cabeças se fundiram e ela acabou ficando azul. Essa nova cabeça não era nem quente e nem fria. Uma cabeça quente não funciona bem. Uma cabeça fria também não. Foi o que se aprendeu nessa aventura de Ajagunã. Finalmente, a vida do Ajagunã se normalizou. E foi com Ogum que ele aprendeu a lutar. E com isso ele venceu várias batalhas e várias guerras. Hoje em dia o seu nome, junto com o de Ogum, é muito lembrado pelos generais. E foi assim que o Oxaguian foi chamado de Ajagunã, o título do mais valente entre os guerreiros. O filho de Oxalufã se tornou um guerreiro forte, então ele decidiu pegar um reino para si. E junto com ele foi um amigo chamado Auledê. Ele conquistou Egibô e se tornou o seu rei, Egibô. Esse rei tinha uma paixão, que era comer inhame, tanto que chamavam ele de Oxaguian. Um dia, Auledê, que era um grande babalaô, precisou sair do reino. Mas antes disso, ele deixou um conselho para o Oxaguian, que ele fizesse muitas oferendas, porque isso deixaria o reino próspero. E assim como prevê o Auledê, a cidade se tornou muito grande e também muito rica e bem guardada pelos soldados de Oxaguian. O rei vivia muito feliz entre seus súditos, por quem ele era chamado de Kabiesi, que significa Sua Majestade. Quando estavam sozinhos, os seus amigos chamavam ele de Comedor de Inhame, mas em público isso seria uma heresia. Anos mais tarde, o Auledê retornou. E logo que ele entrou na cidade, ele já começou a procurar por Oxaguian. Onde é que está o comedor de inhame? Perguntou. Os soldados que estavam ali do lado não conheciam ele. Escutaram o que ele tinha falado. Ficaram furiosos com aquele insulto. Isso era a maneira de se tratar o rei?
Eles prenderam e maltrataram um amigo desconhecido da majestade. O Auledier sentiu toda aquela humilhação e ele resolveu se vingar. Utilizando seus poderes mágicos, ele fez com que durante 7 anos, todas as catástrofes conhecidas, inclusive a seca, passassem por aquele reino. O Ashagian, é claro, que ficou totalmente desesperado. Então ele foi procurar os oráculos, e através deles, ele viu a prisão de Auledier, um amigo do rei que foi preso injustamente. O Ashagian foi correndo até a prisão libertar o seu amigo. O Ashagian o libertou, mas o seu amigo ainda estava muito sentido e foi se esconder na mata. O Elegibo foi correndo atrás do seu amigo, suplicando pelo seu perdão. O Auledier disse que ele perdoaria sim, mas com uma condição: que esse povo jamais se esquecesse dessa injustiça. Todo ano, todo mundo deveria se flagelar, para lembrar disso aí que aconteceu. E sendo assim, o rei deveria mandar todos os anos várias pessoas para a floresta, para que eles cortassem varetas. Os súditos, que estariam divididos em 2 grupos, pegariam as varas e começariam a bater uns nos outros, até as varetas se quebrarem. Tudo isso para que eles nunca se esquecessem daquela injustiça, aquela que foi praticada contra o amigo de Ashagian. Assim foi feito, e o reino voltou ao normal. Ashagian foi o maior rei de Ejibo. Quando ele foi para Orun, ele se tornou um orixá, e o seu culto não se esqueceu do seu amigo Babalaô. Com as varetas de Ashagian, os seus adeptos sempre renovam a memória, para que a injustiça nunca mais se repita. Olodumare dividiu com os seus filhos a missão de governar o mundo, e Ajagunã também teve o seu cargo, que era o domínio do progresso. Mas ao invés disso, ele resolveu plantar a discórdia e a revolução. E foi por meio de Ajagunã que a rivalidade entre as nações começou. Ele tinha um reino e gostava muito de guerrear com os vizinhos, mas eles sempre iam reclamar com Olodumare sobre a agressividade de Ajagunã. Então, certo dia, o Ser Supremo resolveu chamar o seu filho e lhe dar uma bronca. Só que o Ajagunã começou a reclamar, dizendo que o seu pai só ficava sentado o dia inteiro e não tinha ideia de como a sua discórdia era transformadora para a terra. O Ajagunã continuou com as guerras e fazendo da vida dos povos um pandemônio, até que finalmente o seu pai se irritou, tirou dele o seu reino e o baniu para um continente distante. Só que nesse continente tinha um povo que vivia em paz. Isso irritou o Ajagunã, e lá mesmo ele começou a fazer mais guerras, e tantas guerras que elas se espalharam por mundo afora. Isso fez com que o Olodumare tivesse que de novo conversar com o seu filho. Ajagunã explicou que a guerra fazia com que os povos progredissem, portanto ele estava cumprindo a sua missão. O Olodumare finalmente aceitou. Os povos continuaram guerreando e progredindo, e o Ajagunã nem sequer descansava.